Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma live, promoção do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro, nosso querido CETRIM. Hoje nós vamos conversar, daqui a pouquinho, vamos conversar com o Leonardo Canuto. Vamos falar sobre responsabilidade civil e a importância do seguro para as transportadoras. Baita de um assunto interessante para todo mundo, principalmente para o setor de transporte de cargas. Estamos aguardando a entrada do Leonardo Canuto para a gente começar o nosso bate-papo. Assuntos bastante interessantes hoje nessa live da tarde. Antecipadamente, a gente agradece a presença de todos vocês em mais essa live que o CETRIM promove para levar informações bastante importantes e pertinentes a todo o setor do transporte de cargas. Já estamos com o Leonardo ao vivo. Muito boa tarde, Leonardo. É um prazer muito grande tê-lo conosco em mais esta live. Como vai? Tudo bom? Boa tarde, Olei. Tudo bem? E você, meu amigo? Nós também agradecemos muito a oportunidade. Estamos aí mais uma vez podendo falar de um tema tão atual e tão necessário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Como são todos os temas que o CETRIM sempre traz nessas nossas lives. O Canuto, você é especialista em direito público. Eu vou dar uma ligeira e rápida aqui no seu currículo. Você é especialista em Direito Público pela Faculdade Católica e Direito Empresarial pela Universidade Estácio de Sá. É professor de Direito de Empresa 1, 2 e 3, com atuação no Direito Empresarial, com ênfase no contencioso estratégico e solução de conflitos, novos negócios, fintech, startup, contratos, direito digital, direito médico, planejamento societário e empresarial. Canuto, ele é inscrito na UAB de Minas, São Paulo, Goiás, Tocantins e Bahia. Beleza, hein, Canuto? Muito trabalho, né? Movimentando, né? Obrigado. Uhum. Canuto, a gente gostaria de que você desse uma geral, o que a gente chama de serviço, na sua atividade no escritório lá, Elza Canuto. Como é que é esse trabalho? Como é que as pessoas podem dispor do seu trabalho? Olei, nós somos uma sociedade de advogados, né? Então nós temos no nosso time advogados que atuam em todos os segmentos dentro do direito empresarial. Então nós vamos ter os mais populares do direito civil, o direito trabalhista, o direito do consumidor, o direito tributário, e aí entra um pouco das minhas especialidades, que são o direito para novos negócios, estruturação de negócios, contencioso de massa e o que a gente hoje tem visto muito, que é o direito digital, o direito das startups e algumas outras modalidades do direito que eles ainda não têm um normativo muito bem desenhado ao ponto de eu poder chamar semelhante a um direito do trabalho, a um direito do consumidor, que tem legislações próprias, né? Então, o direito da startup, por exemplo, ele vai navegar no direito civil, no direito trabalhista, em todo um pouquinho em cada direito, porque ela não tem uma legislação própria, e isso é fruto dos direitos modernos e atuais. Então, muito do que a gente vê hoje é a sociedade que faz o direito e não o direito que faz a sociedade. Então, o que a gente vai vendo é que vai chegar a um ponto que cada um desses temas que nós estamos falando vão ter legislações mais finas e afiadas com a necessidade do propósito que eles estão desenhando aí na sociedade. Então, isso seria um pouco do que a gente trabalha e o que a gente está se dispondo aí a fazer para a sociedade empresarial como um todo. A questão do direito é muito dinâmica, né, Leonardo? Cada dia surge uma coisa e o direito está presente em tudo, né? Sim. O direito, ele é, vamos dizer, desde o seu nascimento com a certidão de nascimento até o seu óbito, com a sua certidão de óbito, você passa por todas as fases do direito, né?
Então, aquele que nasce, aquele que morre, aquele que aposenta, aquele que trabalha, e assim, não existe nada na humanidade que não tenha um respaldo jurídico. Então, muitas das vezes, quando eu lecionava direito de títulos de crédito, são cheques, notas promissórias, não raras as vezes que o aluno perguntava o porquê que você assina um cheque naquele lugar, ou porquê que você põe a data naquele lugar. E tudo isso advém de lei. Por mais que possa parecer que o banco inventou aquele talão de cheque daquela forma, nós sabemos que aquilo vem precedido de uma lei. O tamanho da folha de cheque, aonde contempla as assinaturas, aonde está o campo da data, aonde está o campo do número, onde está o campo do extenso, tudo aquilo vem de uma normativa. Então, cada banco não foi coincidência soltar todos os talões de cheque de forma semelhante. Então, a vida da gente é regida por tudo que está na legislação, né? Muito bom. Bom, o assunto principal da nossa live de hoje é responsabilidade civil. O que seria essa responsabilidade civil, Canuto? Olei, a responsabilidade civil, ela está no Código Civil Brasileiro, ela tem previsão no artigo 927, e ela é aquela responsabilidade, seja ela da pessoa física ou da pessoa jurídica, de se indenizar por eventual dano causado. Tá? Então, é a obrigação de reparar algum dano que uma pessoa cause a outra. Isso é a responsabilidade civil. Dentro da responsabilidade civil, nós vamos ter uma série de outras modalidades de responsabilidade, mas é a responsabilidade do ser civil. Então, quem são os seres civis? A pessoa jurídica e a pessoa física. E elas são pessoas de direitos e de deveres. E dentro dos deveres está a responsabilidade civil, onde você responde por todos os atos que você praticar, e se causar lesão ou prejuízo a outro, você tem que repará-lo de forma financeira, porque é a medida que se existe, né? Não tem como eu reparar você se eu bater no seu carro com um jarro de suco. Você tem que retribuir financeiramente o custo para aquele reparo. Então, como que a gente tem hoje de moeda é o dinheiro, todas as indenizações da responsabilidade são atreladas ao valor. Então, bom, de certa forma não, objetivamente é uma forma de se resguardar o direito das pessoas, né? E sim, qual que é o objetivo dessa responsabilidade civil, Cano? Então, o propósito da responsabilidade civil, Olei, ela é de preservar o direito da vítima. Então, quem seria a vítima nesse exemplo nosso seria o lesado. Então, o propósito da responsabilidade civil é preservar o meu direito, o seu direito de ter a integridade. Por exemplo, você vai sair de casa no seu carro, de repente vem um caminhão e bate nele. A responsabilidade civil do caminhão é te indenizar. Então, o propósito da responsabilidade civil é preservar a vítima de uma lesão. Esse seria o propósito do Instituto da Responsabilidade Civil. E nós vamos ter, por exemplo, a responsabilidade civil de várias formas e espécies. Por exemplo, subjetiva, objetiva, pré-contratual, contratual, pós-contratual, extracontratual, que aí vamos envolver vários agentes. Agente público, agente privado, seguradora, aqueles que assumem o dolo por fazer, por exemplo, dirigir embriagado, dirigir sem carteira de motorista, manusear arma de fogo sem ser competente para tal. Então, existem algumas falhas da conduta humana que vão imprimir um grau maior de responsabilidade. Por exemplo, vamos supor, nós temos uma pessoa que não tem habilidade para fazer uso de um veículo automotor. Ela vai e dirige sem carteira de habilitação, bate. Ela tem duas responsabilidades. Uma por ser incapacitado de desenvolver essa atividade. A penalidade dela, em tese, seria muito maior do que no meu caso, que tem habilitação e venha a colidir com outro veículo. Porque eu tenho habilidade. Eu não tive, talvez, sucesso numa manobra, alguma coisa nesse sentido, o que vai diminuir um pouco a gravidade do dano. Nenhum dos dois afasta a obrigação de reparar, tá?
Mas, se eu tenho a titularidade para poder fazê-lo, eu vou ter condição de ter um seguro, eu vou ter condição de ter outros elementos que ajudem a proteger a minha responsabilidade frente aos terceiros. E já aquele que não tenha a habilitação para dirigir, automaticamente ele também não vai ter condição de ter um seguro, porque ele não é habilitado. Essa forma da responsabilidade civil subjetiva, como é que é isso, Canuto? Então, nós temos a subjetiva e a objetiva. A subjetiva, nós vamos ter que colocar ela no grau de culpa. E a objetiva, ela não vai ter a culpa como sendo o ponto-chave dela. Então, eu vou te dar um exemplo da objetiva para voltar na subjetiva, tá? Mas a responsabilidade do Estado, ela é objetiva. Por quê? Porque assim a lei fala. Então, a responsabilidade do Estado por uma falha é inquestionável, tem que pagar e pronto, acabou. A nossa responsabilidade ela é subjetiva. Por que subjetiva? Tem que haver o dano, o nexo e o agente. Então, se você, Orley, bate no meu carro, nós temos o vínculo do acidente, a propriedade é minha, a propriedade é sua, tenho o dano, está provado subjetivamente que você é o culpado, você tem que me indenizar. Então, se eu não fechar todo esse circuito de responsabilização, eu não vou conseguir atingir o patrimônio do Orley para me pagar. Certo? E do outro lado, a operação do Estado, vamos supor, onde o Estado tem a obrigação dele? O Estado tem a obrigação de pavimentar ruas e tudo mais. Se a gente prova que há uma falha por conta do Estado, a obrigação dele é diferente da nossa, porque ele não tem como se justificar a falha dele. E nós, às vezes, vamos ter como justificar alguma falha, que seria o Instituto das Excludentes de Ilicitude para justificar algum ato. Dentro disso aí, o Canuto, que você falou da questão do Estado, uma rua esburacada, por exemplo. Vamos aqui no nosso quintal, vamos dizer assim. Uma rua toda esburacada. O cara, dirigindo o veículo dele, ele passa ali, arrebenta o carro, quebra uma roda, não sei, provoca um dano razoável no carro. Ele comprovando que aquilo ali foi provocado pela má qualidade do pavimento, vamos dizer assim, ele tem condição de acionar o Estado para ser responsável pelo ressarcimento daquele dano? Tem. Ele vai ter condição, sim, Orley, de acionar o Estado. O Estado no caso da prefeitura, né? Então, aí nós vamos intitular Estado, que é público, né? Porque quando a gente falar para a rodovia pedagiada, nós vamos processar a concessionária. Então, certo. Se a gente pega um trecho pedagiado, quem é responsável por aquele trecho é quem tem a concessão, que está fazendo as vezes do Estado através do particular, e ele vai responder pela qualidade daquelas vias. Já. No caso aí, você está pagando para usar aquele trecho, né? Justamente. Então, ele teria que lhe assegurar, no mínimo, uma qualidade de tráfego ali. Então, vamos pegar o seu exemplo. Vamos supor que a Prefeitura de Uberlândia não pavimentou de uma forma devida uma região e a gente comprove isso e a falha dessa prestação de serviço do Estado. O Estado, no caso, o município de Uberlândia, ele vai ser obrigado, sim, a ressarcir. Tá? Agora, aí tem os implicadores processuais. Uma demanda dessa na Justiça contra um ente público, seja Estado, município ou União, vai demandar muito tempo e o ônus da prova é daquele que é lesado. Então, o que a gente recomenda? Você tem que ter elemento de prova. Então, é foto, é boletim de ocorrência, é testemunha, que passou na rua X no dia Y e tinha um buraco lá e que não tinha condições de utilizar a via sem que houvesse um prejuízo, sei lá, ao seu pneu. Então, se você não fizer essa prova, não tem condição de você perseguir esse direito junto ao ente público. E o ente público, por sua vez,
tem toda a máquina judiciária na mão dele no aspecto atemporal, né? Então, a testemunha, você tem que manter uma frequência de contato com ela, você vai ter que ter todo o arcabouço de provas na sua mão. Se o Estado, amanhã, não for condenado por falta de prova, o prejuízo é do particular. Então, o grande ponto hoje, eu acho, de levar a demanda para a justiça com esse propósito é o quanto de prova a gente consegue fazer. E o quanto de prova, porque o Estado não vai fazer contraprova na maioria das vezes. Porque hoje essa rua está esburacada, a semana que vem já não está mais. E aí, se passar lá hoje, não vai ser a mesma realidade, talvez, de um ano atrás. Tem que arrumar essas provas todas e uma boa dose também de calma, né? De remédio para os nervos, essa coisa toda. Justamente. Para poder aguentar a burocracia. Bom, quais são os requisitos para se configurar a responsabilidade civil, cara? Então, nós temos para a responsabilidade civil a conduta, né, que é uma ação ou uma omissão, o dano e o nexo, que é o que vai atrelar a conduta com o dano. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma ação ou omissão, fazer algo contra alguém, ou deixar de fazer alguma coisa deliberada que prejudica alguém, qualquer um dos atos, ação ou omissão, que gerar dano e houver nexo entre o meu ato ou a minha omissão com o prejuízo a terceiro, ele vai consistir na responsabilidade civil. Tá? Então, esses requisitos são básicos. Então, você fala assim, Léo, me dá um exemplo prático. Hoje vai ter o mais fácil para a gente colocar, tá, Olê? Vai ser sempre o acidente, porque eu acho que ele é de convívio completo. Todo mundo vai compreender melhor, então acho que eu vou voltar no exemplo do carro de novo. Mas se você tem uma pessoa dirigindo, essa pessoa lesiona o veículo da frente, eu tenho a conduta, tenho o dano e tenho o nexo entre o acidente e o prejuízo. Está fechado o conceito de responsabilidade civil. Se não tiver documento, não tiver um boletim de ocorrência, não tiver uma foto, não tiver nada, como é que você processa? Você vai chegar num coeficiente de racional e falar assim, ó, o carro não bate sozinho. Então, se eu não sei quem é a pessoa que estava dirigindo, eu processo o dono do carro. A princípio, ele é a pessoa que fez aquela lesão no nosso patrimônio. Então, se eu identifico a placa do carro, eu identifico o proprietário automaticamente, eu o processo. Vamos supor que o proprietário fala assim, não, mas esse veículo é meu, mas estava no uso de outra pessoa. Ele pode denunciar essa pessoa no processo, falando que o veículo é dele, ele tem a responsabilidade secundária e o motorista que estava à frente desse acidente tem a obrigação primária porque é o efetivo causador do acidente. Então, nós teríamos aí uma formação de uma corresponsabilidade, porque nós temos o dono do patrimônio, quem lesou, o lesado, e o nexo envolvendo todos eles. Então, essa questão da conduta não necessariamente vai estar atrelada a quem é o proprietário, vai estar atrelado exatamente àquele que fez. Mas pode-se ter uma situação que você tem um veículo que você não consiga identificar quem é o condutor ou o próprio dono da transportadora não consiga identificar quem era o motorista que estava naquele horário. A pessoa física ou jurídica proprietária do veículo vai responder, como se ela fosse a condutora. Entendeu? Então, o controle para nós, pensando como empresa de transporte, de uma forma bem ciente de quem é o motorista, de quem é o motorista que está naquele momento, essa regularidade, ela para nós é fantástica, até no ponto de responsabilidade civil. Que a gente consegue colocar nome no motorista que estava no momento de eventual acidente, assim por diante. Seja para recebermos, seja para pagarmos. Tem a questão da ação, ela pode ser culposa ou dolosa, né? A dolosa implica uma responsabilidade maior, né, no caso. O dolo vamos pensar o seguinte, a culpa é quem fez sem querer. Certo? E o dolo é aquele que assumiu o risco de fazer.
Então, é uma pessoa que dirige em alta velocidade, é uma pessoa que consome bebida alcoólica e está dirigindo. Então, ela assumiu um risco de fazer alguma coisa que não daria certo. Já a culpa, ela é menor. Seria o quê? No ponto de vista de que ninguém sai com o propósito de cometer um acidente. Claro. Chama acidente por conta disso, né? Aconteceu por uma fatalidade. Quem nós vamos ter condição de afastar a fatalidade é aquele que assumiu o dolo. É o que dirige em alta velocidade, o que fura um sinaleiro, o que fura um pare, o que dirige sem carteira de motorista. Esses assumem o dolo de cometer um ato Embriagado também, no caso. embriagado e assim por diante. O cara que dirige um carro sem as condições exatas, por exemplo, sem um freio tá funcionando, sem um pneu com a borracha suficiente, ou com vidro muito escuro. Então, esses ilícitos menores vão somar para formar o dolo ou a culpa. Então, o dolo seria a intenção e a culpa seria o acontecer sem intenção. No nosso caso particular aqui, o Canuto, o motorista, ele sai daqui com o caminhão, de uma transportadora. Ele não é dono do caminhão. Ele sai com o caminhão, tudo tal, ali na frente, o freio pifa e ele bate e mata pessoas. Uma fatalidade, uma coisa assim. Que culpa que esse cara tem, esse motorista tem? Ou a culpa recai toda sobre a transportadora, no caso que é a dona do veículo e que não tomou conta da manutenção, vamos dizer assim. Olha, então, isso você tocou num negócio que eu acho interessante. Nós conseguimos medir esse grau de responsabilidade da transportadora, por exemplo. O veículo estava com as revisões feitas, o nosso checklist do veículo está tudo ok? Porque a gente sempre recomenda, faça um checklist, faça uma verificação, vê se a luz de freio está funcionando, se o pneu não está careca, tudo mais. Você fez o seu checklist, o veículo está em boas condições, a responsabilidade é do motorista, certo? Se você tem um veículo que não está em tão boas condições, a responsabilidade vai ser de quem não fez a manutenção adequada. Na maioria das vezes, da própria transportadora. Porque por mais que eu imprima ao colaborador a obrigação de fazer, ele tem que fazer e nós temos que confirmar. Eu não posso simplesmente falar assim, faz, e não olhar se fez. Então, a partir do momento que eu imprimo para um colaborador a necessidade de fazer algum trabalho, eu tenho que checar se ele fez. Porque o poder de polícia, nesse caso, é da empregadora, da transportadora. Então, chegou com um veículo em mal condições, é melhor não rodar. Porque se vier acontecer alguma fatalidade, todo mundo vai responder. Então, nesse acidente que você colocou, Léo, teve o acidente. O veículo estava em perfeitas condições. A responsabilidade vai ser do motorista. Aí nós vamos entrar naquela questão do culposo, do doloso. Ele estava dirigindo a uma velocidade razoável, ele estava usando sinalização, ele estava com o farol aceso, estava. Então, ou seja, foi uma fatalidade, culposo. Não, ele estava furando semáforo, estava virando sem dar seta, estava em alta velocidade, ele assume o dolo, ele assume o risco. E automaticamente isso implicará em uma responsabilidade dele maior, quiçá criminal, dependendo do que for estabelecida aí pela apuração do acidente. Bom, sem produção de um dano, não existe repercussão, vamos dizer assim, do ato ilícito. Como é que podem ser esses danos, Léo? Desculpa, Olê, você vai me repetir, porque cortou, eu não te ouvi. Uhum. A gente sabe que no direito civil, sem a produção de um dano, não existe repercussão do ato ilícito. O dano pode ser como? Quais as características desses danos? Não, então, o dano vai ser tipo o prejuízo efetivo, né? Porque a partir do momento que você não tem uma lesão propriamente dita ao patrimônio de outrem, você não vai ter nascido no direito civil a responsabilidade civil e a obrigação de indenizar. Então,
não se indeniza quase um acidente, não se indeniza quase alguma coisa. Ou você tem o prejuízo efetivo, certo? Que teve a lesão, teve o prejuízo, teve a perda, teve a morte, teve o extravio, teve o furto, teve tudo, ou não tem como você quantificar. Um paralelo que a gente pode fazer é assim, não tem meio crime, então não tem meio dano. Ou tem o dano, ou não tem o dano. E automaticamente, nós somente vamos conseguir fazer essa apuração do grau do dano se ele efetivamente ocorrer. Então, existe um dano que é o lucro cessante, que é um dano questionável não pela existência do dano em si, mas como se apurar, que seria o dano que alguém deixou de receber por ter prejudicado o seu patrimônio. Caminhão de transporte, veículo táxi, que ele tem um faturamento dia e por um acidente, por qualquer fatalidade, ele ficou lá 2, 3, 10 dias sem trabalhar. Se apura quanto esse veículo ficou sem trabalhar e esse quanto ele deixou de ganhar se chama lucro cessante. Então, um dos direitos interessantes que vincula a responsabilidade civil é a questão do lucro cessante. A quem faz jus esse lucro cessante? Tem que ser aquele que trabalha com o veículo, usando os nossos exemplos para o CETRIM. Então, ou seja, se você tem um veículo que está prejudicado de executar um trabalho e ele tinha um faturamento mensal, você conseguindo fazer a prova disso automaticamente, você vai ser ressarcido, caso quem te lesou tenha condições, dos lucros que você deixou de perceber nesse período com o veículo parado. O que são e quais são as excludentes de responsabilidade civil, Léo? Então, as excludentes, nós temos hoje como a culpa exclusiva da vítima. Então, o que seria isso? A vítima contribuir para o evento danoso. Então, se você tem uma pessoa que ela faz uma mudança da faixa de rodagem sem uma devida sinalização, vira na sua frente e causa um acidente, se você conseguir comprovar que a culpa é do motorista da frente e não seu que o acidentou, você tem excluído a sua responsabilidade. Temos outros, por exemplo, culpa exclusiva de terceiro. Você está parado com o seu carro, tem o carro da frente, vem o terceiro atrás e bate em todo mundo. Então, bateram em você, você bateu no da frente. Seria uma obrigação do terceiro reparar todo mundo. Então, se a pessoa que você abarroou lhe acionar e houver esse cenário que eu estou lhe dizendo, nós podemos sustentar a existência da culpa de terceiro. Tá? E a existência do caso fortuito e força maior, que é esse que a gente vê aí no dia das enxurradas, no dia disso, no dia daquilo, que você tem um veículo, está chovendo, o veículo levantou, trombou no da frente. Quem que culpou? Quem fez isso? Não, foi a enxurrada. Então, é uma força maior. Não foi você que foi lá e fez o acidente. Então, seria uma das elementos da natureza. Né? Elementos da natureza. Alguns outros elementos, por exemplo, que a gente estava com algum receio nessa pandemia, de invasão de supermercados, invasões, graças a Deus não aconteceu. Mas é um tipo de força também que abonaria qualquer ilícito dentro desse propósito. Entendo. O seguro de responsabilidade civil, o Léo, como é que funciona e qual que é a importância desse seguro? Dentro disso tudo aí que você falou, aí entra o seguro. Olê, eu acho que o seguro, do modo geral, eu acho que ele é um produto muito válido, por mais que o Brasil ainda não seja o maior cliente dos seguros, como a gente tem outras potências do mundo aí, já são bem mais segurados do que nós. O seguro de responsabilidade civil, ele tem o objetivo de garantir a indenização a quem foi lesado, pelo ato de quem é segurado. Então, vamos usar esse exemplo nosso dos 1000 acidentes que eu narrei. Se eu colido com o seu carro e tenho que te indenizar, quem assumiu o risco de te indenizar foi a seguradora quando eu contratei a apólice. Tá? Então, a responsabilidade de indenizar, ela passa a ser da seguradora que comprou o seu risco. Então, hoje nós temos a responsabilidade civil como sendo o direito da vez. Então, é o direito da falha,
Então o profissional falhou, seja ele de qualquer natureza, ele causou algum dano a outrem, ele tem que pagar. Para ele pagar, se ele tiver uma responsabilidade civil assegurada por uma apólice de seguro, automaticamente ele não vai ter que despender qualquer recurso para essa finalidade. E um dos pontos favoráveis também é o quê? É o suporte financeiro que essa apólice vai vir a lhe dar de ordem matemática para fins de garantir honorários advocatícios, honorários periciais, assistentes periciais, porque acaba que, às vezes, uma defesa em um processo judicial, ela vai despender vários custos que, às vezes, a pessoa não está preparada. Então, se a gente pensar numa defesa de um acidente, alguma coisa assim, nós não vamos ter condição de honrar todo o custo com defesa e, automaticamente, pode sair prejudicado a defesa de quem cometeu o ilícito aí, se ele não tiver recursos financeiros para suportá-la. E aí vem aquela máxima, né? Quem não tem dinheiro, infelizmente, sofre uma condenação bem mais ampla. Uhum. Ô, Léo, a transportadora, no caso, ela é obrigada a fazer esse seguro de responsabilidade civil? Olhei, vamos pensar o seguinte, os clientes dela obrigam alguma natureza de seguro, tá? Talvez não seja o mais completo, mas geralmente pelo roubo da carga que eles carregam, por algum dos institutos que eles atuam no mercado privado, haja alguma exigência de fazer o seguro de responsabilidade civil. Mas agora falar assim, para ter uma transportadora eu preciso ter um seguro de responsabilidade? Não, não precisa. É aconselhável que tenha, para ele te proteger de todas essas responsabilizações que pode advir da prática comercial do dia a dia. Então, eu te dou um exemplo aqui de um veículo de uma empresa que não é uma transportadora, mas ela tinha veículos que faziam transporte próprio, que é um supermercado. E esse supermercado deu ré uma vez e derrubou meia dúzia de motos na rua. Todos os donos das motos processaram o supermercado. Tinha-se uma apólice de seguro que acobertou todas as motos, sem que o proprietário pusesse a mão no bolso para nada. Então, isso é um simples caso que eu te dou, que a responsabilidade civil resguarda. E dentro da responsabilidade civil, nós vamos ter uma série de direitos que podem ser contemplados. Mas aí vai ter que ser uma coisa um pouco mais madura, ao ponto de falar assim, qual tipo de responsabilidade civil você quer assegurar? Vai ter mais dentro da própria atividade do empresário do transporte. Porque uns não vão precisar de um seguro e outros vão precisar de seguros que não sejam tão convencionais. Agora, dentro disso aí, né, Leonardo, a empresa ela tem que se pautar, vamos dizer assim, pela honestidade, né, no fornecimento de dados, de informações para a seguradora, para que a seguradora proponha, faça aquele seguro. Então, a empresa ela tem que ser fiel no fornecimento dos dados, das informações. Isso vai valer para qualquer tipo de seguro, né? Então, se você faz um seguro que não tem fidelidade com a sua realidade, automaticamente uma informação falsa, uma informação distorcida, um CEP errado, a quantidade de condutores errado, destino errado, tudo vai influenciar na negativa de um pagamento pela seguradora. Por quê? Porque ela tem o papel de comprar o seu risco, mas dentro das regras que ela conhece. Então, a partir do momento que a seguradora fala assim, o seu caminhão vai de Uberlândia para São Paulo, todos os dias da semana, dorme em garagem em Uberlândia, dorme em garagem em São Paulo. Ele não pode ser roubado numa sexta-feira à noite em Ribeirão Preto, porque não era para ele estar lá. Você entendeu o exemplo que eu te dá? Uhum. Por quê? Porque se você sai do coeficiente racional que a seguradora desenhou para você, ela te protege dentro do que ela estabeleceu. Ah, mas esse caminhão faz a rota Uberlândia, São Paulo, às vezes ele vai para Salvador. Você falou para a seguradora? Porque se você não fala, amanhã o roubo de Salvador pode ser questionado. Vai falar assim, não, mas esse caminhão não era para ir em Salvador, o destino dele é Uberlândia, São Paulo, o que ele está fazendo em Salvador? Então, assim, o que a gente às vezes vê que o empresário sofre com o seguro
é porque, não diria nem por maldade, mas por ausência de acreditar que a falta de informação vai lhe trazer prejuízo. E às vezes essa informação não vai acarretar custo adicional nenhum, mas automaticamente a seguradora pode se negar. Mas é melhor ter um seguro bem feito do que amanhã ter que brigar para receber, que impacta muito mais, né? Claro. Canuto, infelizmente o nosso tempo já está chegando no fim e tenho certeza que a gente vai te convidar novamente numa outra oportunidade para que a gente prossiga nesse nosso assunto, que realmente é muito instigante, é muito interessante e de grande valor para o associado do CETRIM. É interesse geral, mas particularmente para o pessoal do CETRIM, o pessoal do setor de transporte de cargas. Agradecemos muito a sua participação, entendeu? O trabalho que você teve em fornecer essas informações para todos nós. E fica aí o convite, a gente logo te confirma uma nova data. Viu? Tá ótimo, querido. Obrigado você pela oportunidade mais uma vez e nos estamos às ordens aí para a próxima data, tá bem? Se Deus quiser. Muito obrigado, Leonardo. Um abraço. Obrigado, até logo. Abraço, tchau, tchau.